E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Dessa vez eu quero botar a minha mão em um vespeiro e quero criticar um movimento que eu vejo que vem crescendo já tem alguns anos, que é um tipo de idolatria a ícones da direita, principalmente ao Olavo de Carvalho. É uma coisa que eu acho que é meio estranho, vindo especificamente da direita, que tem um nível intelectual maior do que o da esquerda, né? A esquerda, você não vê muito isso, eles são basicamente máquinas de repetir as mesmas coisas, são impressoras que ficam repetindo fascistas, 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 fascistas. Então, eu acredito que o Olavo de Carvalho tem uma capacidade intelectual insana. Eu o tenho como uma referência de inspiração para estudos, se é que eu posso dizer assim. Eu olho para o Olavo de Carvalho, vejo a vida intelectual que ele tem e digo, eu quero ter uma vida intelectual assim, eu quero ler, eu quero me esforçar, eu quero estudar assim. Só que o que é que acontece? Criou-se uma linha de seguidores do Olavo de Carvalho que não conseguem criticá-lo. O que é que eu estou querendo dizer? Que muita gente só enxerga maravilhas no Olavo de Carvalho. Não consegue enxergar quando ele erra, quando ele falha, quando ele comete alguns erros crassos, principalmente vindo de alguém que tem um nível intelectual tão alto. Isso me preocupa. Eu tenho uma teoria que isso é por causa da carência, por assim dizer, da direita de representantes. A gente sabe que há uma hegemonia por parte de representantes da esquerda no meio intelectual, no meio literário, no meio artístico. Então é difícil você ver alguém que chegue para representar ideais da direita, né? Hoje em dia a gente tem o Olavo de Carvalho, que ele já está batendo nisso há muitos anos, há décadas, mas só mais recentemente teve um impacto muito mais profundo o que ele fala, porque as pessoas passaram a escutá-lo. E está surgindo também alguns outros ícones, que a gente pode dizer aí, que não estão nem 10% no nível intelectual do Olavo de Carvalho, mas representantes que a gente pode dizer assim, mais mainstream por causa do YouTube e tal. A gente tem aí o próprio Nando Moura, que também está criando um secto de seguidores que não são capazes de criticá-lo quando ele erra em alguma coisa. O Olavo de Carvalho, eu vejo o Olavo de Carvalho como um indivíduo que ele viu que o establishment estava cheio de amarras por causa do establishment, e ele disse, eu tenho que começar a me soltar dessas amarras. E ele começou a cortar uma amarra, adquirindo conhecimento, outra amarra, outra amarra, outra amarra, outra amarra, mas na hora de cortar a última, de se libertar do establishment de uma vez só, ele travou. É como se ele pensasse, olha, eu acho que essa última amarra aqui é muito, eu já consigo mexer meus braços, uma perna, já consigo falar o que eu quero, então essa última amarra eu vou deixar. Veja, eu vou ler aqui um comentário, um post do próprio Olavo de Carvalho que ele fez em 2014, tá? Se vocês colocarem aí Olavo de Carvalho, seguidores imbecis, vocês vão ver que é um print dele mesmo. Tem até alguns blogs fizeram até artigos sobre isso e tal, ou post sobre isso. Veja, aparentemente não tenho alunos nem leitores, tenho seguidores, devotos, fiéis, militantes e cultores idolátricos. Todos letrados e de baixíssimo QI. Ninguém discute as minhas ideias, nem me cobra explicações, ninguém ousa sequer fazer perguntas. Todo mundo recorta o que eu escrevo, gruda na parede, decora e recita antes de dormir para ver se ganha na loteria. Veja bem, é uma crítica que o próprio Olavo de Carvalho faz aos seguidores dele. Porque os seguidores dele não o criticam. Simplesmente basta ele falar algum palavrão no Facebook ou em algum vídeo e todo mundo acha maravilhoso. Aí fecha, boa professor, hahaha, boa professor, hahaha. Gente, parem com isso. Eu acho que o Olavo de Carvalho só cresceu intelectualmente porque ele passou a criticar o que ele acreditava que estava certo e percebeu quando estava errado. Façam agora a mesma coisa com o Olavo de Carvalho. Eu vou fazer outra leitura aqui agora, uma leitura um pouco mais comprida, de um artigo do próprio Olavo de Carvalho. Está no site dele, olavodecarvalho.org, acerca do Hans Hermann Hoppe. Quer dizer, não é sobre o Hans Hermann Hoppe, mas ele cita o Hoppe aqui, cita os problemas da democracia, e eu quero expressá-los aqui para vocês. Até hoje ninguém respondeu satisfatoriamente, nem responderá jamais, a minha observação de que o socialismo e o comunismo é a fusão do poder político e poder econômico, portanto, um acréscimo formidável aos meios de controle social e opressão. Já ouvi tudo quanto é xingamento quando eu digo isso, mas nenhuma refutação. Também ninguém responderá à constatação de Hans Hermann Hoppe de que a passagem das antigas monarquias para o republicanismo democrático trouxe a deteriorização
deterioração da vida social, o aumento exponencial da criminalidade e a escalada sem fim do intervencionismo estatal. Não há só um advogado da democracia contra o socialismo que não esteja consciente de defender nada mais que um mal menor. Alguns, no fundo, reconhecem até que o mal menor é apenas um caminho mais longo para o mal maior. Isso coloca-os numa posição de desvantagem no confronto com os socialistas e comunistas, que não têm satisfações a prestar à realidade histórica e o que, em geral, são mesmo psicopatas insensíveis a quaisquer escrúpulos de consciência. Mas, em todo caso, é melhor falar com um freio na boca do que não falar de maneira alguma. O problema, no fundo, é que tanto a democracia quanto o socialismo são filhos da mentalidade revolucionária. Isto é, ambos consistem essencialmente em fazer promessas que não podem cumprir. Ambos rejeitam categoricamente a antiga noção de que o curso das coisas depende de fatores incontroláveis que proclamam que o homem deve tomar nas mãos o próprio destino, esquecendo que na prática isso sempre invariavelmente resulta em que alguns poucos homens passarão a decidir o destino de outros. Desculpa, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu acho que é importante falar isso. Então veja, não idolatrem pessoas, comecem a enxergar quando elas estão erradas. O Olavo de Carvalho cita que o Hans Hoppe tem uma argumentação irrefutável. Ele já comentou sobre isso dentro do Facebook, inclusive, mas depois tentou fazer um malabarismozinho para fazer parecer que tem uma falha. Então veja, como algo é irrefutável e vai ter uma falha, como se o Hoppe não tivesse entendido algum ponto da questão natural, sabe, isso me preocupa. É uma coisa que não acontece com tanta frequência com anarcocapitalistas. Óbvio que muitos ANCAPs acabam idolatrando ídolos, mas não é algo que acontece com tanta frequência quanto acontece com a direita. Veja, nós, quando começamos a aprender as coisas com o Rafael Lima, depois de um tempo realmente entendemos o que ele estava passando, vemos que há um problema no gradualismo dele. Quando nós aprendemos as coisas com o Porto, a gente vê que tem uma certa arrogância em muitas das coisas que ele fala que a gente precisa filtrar. Quando o Paulo Cogos fala e finge ser um meme, finge ser um ser que ele não é, um palhaço, por assim dizer, a gente tem que filtrar o conhecimento que ele está passando. A mesma coisa com a Roth Girl, quando você vê ela falando, ela tem um jeito de se expressar que é muito ruim. E nós criticamos tudo isso. Pelo menos a maioria dos ANCAPs que eu conheço critica tudo isso. Está disposto a criticar, inclusive, os próprios autores que nós seguimos. Veja, Mises, no começo do Ação Humana, fala que a praxeologia é essencialmente sobre a ação humana. A praxeologia é direcionada à ação humana, mas mais ou menos ali na página 98, 99, 100, mais ou menos por ali, ele tenta aplicar a praxeologia a Deus. Ou seja, você pode discutir se a praxeologia aplica a Deus, mas no livro ele entra em contradição porque ele cita uma coisa e depois cita outra. Você tem aí a quarta geração da Escola Austríaca de Economia, que é Rothbard, ele não percebe que ele entrou em contradição com a própria teoria do valor subjetivo, que vem lá da primeira geração. Você tem principalmente Karl Menger, você também tem Walras e Stanley Jevons, mas aí a Escola Austríaca é do Menger, né? Então ele tenta criar um tipo de retaliação, de punição objetiva para os crimes dos criminosos, sabendo que não existe valor objetivo. Não existe. A teoria do valor subjetivo demonstra que você não pode criar um valor objetivo para as coisas. Isso é muito simples. Mises também defendia o Estado. O Hans Hermann Hoppe critica o Rothbard e o Mises por verem a transição da monarquia para a democracia de forma positiva. Então, geralmente os libertários vão ter a capacidade de criticar conhecimento de forma muito mais abrangente, de forma muito mais sofisticada que a própria direita, porque a direita estava órfã de representantes. Então, quando ela vê um representante, ela pensa, poxa, eu espero que esse cara seja o cara perfeito, que eu não possa criticá-lo. Sabe? Isso me preocupa. Eu acho que a única pessoa da direita, representante de uma direita que está apto a fazer críticas, na verdade não está apto, eu me expressei errado, que está preparado, que tem vontade de criticar o que está errado, é o Mamãe Falei. Para vocês verem o nível onde a gente chegou. Ele chega para questionar, olha, eu tenho um questionamento com esse cara, mas eu concordo com isso, mas eu apoio isso, mas disso aqui eu discordo. Concordo com isso, eu discordo isso. Então veja, não idolatrem ninguém, não idolatrem o Olavo de Carvalho. Questionem quando ele está certo, quando ele está errado. Se vocês acharem que por algum motivo ele está errado, não tenham medo de dizer, meu Deus do céu, eu não vou ter capacidade para criticar o Olavo de Carvalho. Não, parem com isso. E tem muita gente que, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Se algum seguidor do Olavo de Carvalho tentar
ser falacioso com vocês, usar um ad hominem, um ad persona, tentar criticar vocês, simplesmente por vocês estarem questionando o Olavo de Carvalho, mandem ele ler um livro chamado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, que foi comentado pelo próprio Olavo de Carvalho, para que eles entendam que eles estão usando falácias que o próprio Olavo de Carvalho já explicou como você não pode cair nessas coisas, como você pode não cair, no caso. Então fica aqui essa crítica, não ao Olavo de Carvalho em si, tem a crítica do Olavo de Carvalho, né, porque ele se liberta de muitas amarras, mas ele continua preso ao establishment, porque ele continua acreditando no Estado, em algum tipo de Estado, né, mesmo já assumindo que imposto é roubo. Ele não consegue ir além disso, você chegar lá e dar o último passo, você olha no precipício e na hora que o precipício olha de volta, você pisca, para usar uma frase do Batman. Então fica aqui essa crítica, critiquem as pessoas, mesmo que vocês achem que elas são o máximo. Comecem a refinar o jeito como vocês veem as coisas, para que vocês possam enxergar também coisas que estão erradas. Eu, particularmente, me tornei anarcocapitalista quando passei a criticar um certo nível de argumentação do Nando Moura que eu acreditava que era muito baixo. Via o Nando Moura, passei a ver o Ideias Radicais e dizia, olha, os Ideias Radicais têm argumentos melhores. Depois descobri o Alexandre Porto tem ideias melhores, o Paulo Cogos tem argumentos melhores, então eu acredito que esses caras aqui estão corretos. Vou estudar para ver se eles estão corretos. E a partir disso, comecei também a criticar. Hoje em dia eu mal vejo Ideias Radicais, só vejo um vídeo perdido, porque não acredito que o conhecimento que ele esteja passando agora, muitas vezes, distorce um pouco da realidade anarcocapitalista. Vou ficando por aqui, deixem um like nesse vídeo, façam críticas e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar soltar amanhã o sétimo capítulo do Economia em uma Única Lição, que é a maldição das máquinas, tá bom? Fui!